Sim. Com certeza. Não, metade não, metade sim. Sim! Ê! Que lindo! Estava com muita saudade, bem-vindo! Que a gente tenha um excelente semestre, que seja maravilhoso, que seja um semestre que renove para todos nós, de muita esperança aí, que seja uma disciplina top, ótima para vocês, que vocês aproveitem muito, viu? Estava com saudade de ver vocês, faz tempo que eu não encontro ninguém, né, da turma de vocês, então espero que seja bom. Vocês vão ver o nome do Ale ainda, eu acho, vinculado na disciplina, mas vamos que sou eu, tá bom? O Ale vai ficar com vocês, acho que em farmácia, tá? E eu vou ficar com vocês em saúde da mulher. Ele vai dar saúde do adulto, tá? Faz mais sentido ele dar saúde do adulto e eu dar saúde da mulher, né? Então tá bom. Meninos, agora para só eu falar, tá bom? Se alguém quiser ainda dar um oi, dá um oi no final para mim. Bem. Nós começamos aqui com um plano B, que a gente brinca, né? Logando nesse sistema de mandar link, igual a gente fez no começo do outro semestre e tudo, para a gente esperar ajustar aí o AVA. Né? No começo ainda tem ajustes de... Júlia, desliga aí a televisão! Minha televisão não tá ligada. Desliga a televisão! É a Lucimara. Pronto, Lu? Pronto. Então, também não sei ainda como é que a gente vai ficar com esse negócio do presencial, né? Algumas disciplinas a gente ia ver de voltar e tudo, mas aí o prefeito hoje já falou outra coisa, né? Então, a gente está no aguardo aí com relação a esse posicionamento de toque de recolher e tal, para a gente saber como é que a gente vai fazer com práticas da disciplina, né? Como a gente já tinha conseguido retomar do semestre passado. Com relação a isso, a gente espera para a gente ver o que a gente vai fazer, tá bom? A princípio, vamos fazendo o que a gente tem que fazer online, que a gente sabe que dá certo, né? Tem dado certo, a gente tem conseguido falar e se comunicar muito bem, saíram ótimos trabalhos também, né, nesse sistema, então vamos que vamos, tá? O que mais que eu ia falar para vocês? Essa disciplina, aparentemente, vai ser uma disciplina que a gente fala AMP, tá? A AMP, vocês já não sei se vocês lembram, mas é aquela disciplina que o professor coordena tudo, então não vem disciplina prova do AVA, né? É a gente que elabora provas, atividades, e eu que vou postando e alimentando tudo para vocês. Se nada mudar de hoje para amanhã, é a disciplina EMP, tá? E aí a gente vai seguindo nessa regra. Vocês já me conhecem de outras disciplinas né, que eu já fiz com vocês, então vocês sabem que eu sempre tento levar uma disciplina tranquila e tudo, e eu gosto que vocês participem, vocês sabem. E por mais que a gente esteja longe, né, nada mudou para mim. Então eu sempre vou tentar interagir o máximo que der com vocês e espero retorno de vocês, tá? Não vai desligar o áudio aí e dormir, por favor. Fiquem aí logadinhos comigo, tá? A gente descobriu alguns outros recursos, o Teams mudou, e eu acredito que tenha mudado aí para melhor, né? Ele tá com umas reações aqui, né? Acho que com relação à aula, não testei ainda, né? Então, tô curiosa aí para ver como é que funciona. Também sei que dá para a gente criar pequenos grupos para fazer discussões, eu consigo permear por esses pequenos grupos. Então, tem bastante coisa legal, gostei, tem bastante coisa nova, e estou bem animada com relação a isso. Vocês também estão sabendo que a gente mudou de prédio, né? A gente está num prédio mais perto do centro agora, para as aulas teóricas, e as nossas práticas vão ficar lá no Campo do Rouge, para a gente matar a saudade também, porque
né? Aquele campus também era muito legal para nós, né? Então, auditório, anfiteatro, essas coisas ainda estão para lá. E a gente vai ficar mais em parte teórica no campus do Anchieta, tá? Ali na Vergueiro. Alguém quer falar alguma coisa, alguma angústia, alguma coisa para falar de começo de semestre? Tá todo mundo bem? Todo mundo protegido em casa? Tudo bem? Tudo bem, tô viajando. Pleno. Mas é abusado mesmo, Não é viu? abusado? Estreando a moto nova, professora. Tá estreando a moto nova? Vou já avisar o prefeito. Olha o toque de recolher. Volta Ah, para casa. eu estou em São Paulo, tá ótimo. Meu Deus do céu. Olha o grau, É o quê? o Zé Ricardo dando grau na moto. Quero ver. Meu Deus do Nessa céu. não dá, Felipe. Essa é muito grande. Nossa, olha que humilde. E eu Não, na minha, mesmo e não, eu na minha professora. motinho. Trabalhei e me matei para isso. É isso aí. E eu tô com a minha motinha também, bonitinha. Vou e volto. Não sei se vocês sabem, mas também tô em uma OBS agora, trabalhando durante o dia. Então, se eu demorar para responder vocês, Perto da minha casa. perto da sua casa de quem? Eu fiquei sabendo já. E mim, Beatriz. Ah, perto da sua Me vejo casa. sempre. Você me vê sempre? Por Aham. que você não fala comigo? Ah, é porque você sempre tá de longe. E eu tô com pressa em não trabalhar. Eu tô super internada ali na vacina do Covid, porque eu tô de enfermeira responsável da vacina. Então, agora eu tô ali, Covid, vacina o dia inteiro, contando, vacinando, recebendo idoso, mandando idoso embora. Então, tá bem assim minha rotina. Mas para falar comigo, viu? Bom, Tô te esperando. tá. Professora, Oi. só para dar um aviso aí pro pessoal, o pessoal que é empregado, que o IBGE abriu vagas para pessoal que faz censo. Durante um ano, mas provavelmente fique só 6 meses. Mas quem está desempregado já compensa fazer inscrição. É pelo Ah, eu Sebrae. recebi de alguém, vale a pena mesmo, para quem quiser, né? Acho que é uma Quem está coisa desempregado super é uma válida. coisa bacana. É verdade, bem lembrado. Muito bom. Para animar, eu até tinha pedido para o Felipe já separar vocês em 7 grupos. Ele separou? Vocês responderam ele? Não consegui 7, não, só 3. Acho que o pessoal tava trabalhando de tarde, então não deu pra fazer todos os grupos. Tá. Então vocês vão se dividir, tá? Aí durante a aula ou depois um pouquinho, né? A gente vê como é que organiza. Porque eu já vou começar assim no fervo, né? Não tem nada pronto ainda de AVA, tá subindo as disciplinas para alguns, para outros. Sei que alguns estão fazendo ajuste, mas eu já preparei atividade e trabalho para amanhã. Ê! Animados? Pá, fala aí. Eita, Fala. pô, já. Gente, é porque agora nossos semestres são muito rápidos, né? A gente não pode comer muita bola aí, não, porque a hora que piscou, a gente já está em março, tem que postar atividade, tem que dar nota, né? Tem prazo, e nosso semestre agora está voando com esse negócio de ser mais condensadinho, né? O semestre vai rápido. E essa disciplina é uma disciplina que tem um montão de conteúdo. E de uma matéria que eu gosto muito, então haja falar, né? Mas eu já preparei uma atividadezinha, depois a gente divide e organiza. Fala, José Ricardo. A gente vai estar instalado com alguma outra sala? Até onde eu sei, não. Ninguém me falou nada. Por hora, nós estamos sozinhos, só nós. Ah, tá bom. Pode Ai, ser que apareça algum ou outro aí que deve disciplina, né? Mas É ninguém mais por causa comentou dos nada ainda. grupos, né? O quê? É mais por causa dos grupos. Eu acho Ah, que nossa sim. sala não consegue dar sete grupos mais. Tá. Se vocês não conseguirem dar 7 grupos, a gente tenta diminuir. Quantos vocês estão acostumados a fazer? No último semestre a gente fez em 5.
e ainda tinha um pessoal de DP. Aí eram 6 pessoas por grupo. Aí, como não tem a lista, eu não sei se mais alguém saiu ou entrou. Então eu não tenho certeza de quantas pessoas tem. Tá. Deixa eu pensar aqui, então, para 5 grupos, mais ou menos. Fica mais trabalhoso? Fica, porém... dá certo. Mesma coisa. Aí, assim que terminar, eu já... atualizado, Ju? Se eu tenho a lista... Os alunos atualizados já? Deixa eu ver se ela tá abrindo bonitinha para mim. Porque nem todo mundo fez matrícula ainda, né? Então, não necessariamente ele vai aparecer perfeito, sabe? É importante que... Falem. Mas para a gente ter uma noção se quem saiu, quem tá ficando, para a gente poder ver essa dos grupos, né? Deixa eu ver se eu consigo ver. Mas eu acho que, por enquanto, não deve estar assim bonitinho ainda não de lista certa. Mas estou abrindo aqui para a gente ver. Oi, Pro. Oi, amore. Você que vai ser a nossa orientadora do TCC? Sim! E a gente vai ter aula... preciso combinar com vocês, tá? Depois eu vou passar o link para o Felipe. Eu tenho já Tem um Whats montado, né? De TCC para a gente conversar por lá. Geralmente eu faço os encontros aos sábados, é uma vez por mês. Bom? E aí Vai ter esse semestre, Pro? Oi? Esse semestre? Eu acho que já tem TCC 1 para o 7º, se eu não estou enganada. Não tem? Vocês puxaram? Eu tinha visto na lista que parecia que tinha. Na grade que a Elisângela me mandou, tinha TCC 2. Tá estranho aí, que a gente não fez nenhum, vai fazer o 2? Não é o 1? Tem certeza? No semestre começava no 8º. O 8º tem TCC 1 e eu acho que o 9º tem TCC 2, uma coisa assim. Mas é estranho, né? Que o 9º tem estágio. Deixa eu ver aqui na lista. A lista minha como fala? A lista de alunos não apareceu aqui, não. Cadê para eu projetar a aula? Que agora mudou tudo nesse trem. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá vendo, ó? Entrei até pelo do Alê, que é o que aparece saúde da mulher vinculada. E, ó, lançamento de faltas. Vocês estão vendo que ainda não aparece nada, né, ó? Não consigo escolher disciplina, nada. No AVA, ele mostra a aula bonitinha, né? Ele mostra a saúde da mulher, mas ele não está mostrando ainda todos os alunos vinculados. Então, eu acho que está esperando os ajustes. Todos vocês já ajustaram a grade? Ou tem gente que precisa ajustar? Quando eu entro, não aparece para ajustar. Porque vocês sabem que ainda tem um tempinho, né? 48 horas para migrar e tudo. Deixa eu ver se ele aparece aqui nas listas de participantes. Vou ver se ele vai. Ah, tá aparecendo. Vamos ver. Tudo tempo real, né? Gosto assim. Gosto. Quem que... Foi com vocês que eu falei que meu sonho era dar aula com uma lousa interativa? Que eu queria fazendo assim, ó, igual do Fantástico, igual... Agora é mais ou menos isso, só que no computadorzinho. Tá baixando aqui pra gente ver a lista. Não sai muito bonita, mas dá pra gente ver. Estão enxergando aqui? Ó, pelo que eu tô vendo, tem 32.
Fora o Ale, Até vi né? meu nome já. Menos esse Ale aqui, porque esse Ale é o Zucoloto. Então tá o Alexandre, Aline, Andréia, Ângela, Beatriz, Daiane, Beatriz Quadrado, Cícera, Débora, a Elisângela não vale. Érica Cristina, Érica da Soledade, Felipe, Gabi, Gabriel, Hanna, Gessilene, Josimara, José Ricardo, Jussara Almeida não vale, que é... Ou é? Não, a Jussara tá certa, a Jussara Lisboa, que não é, que é chefe. Karen, Leidiane, Letícia Lourdes, Lucimara, Maria das Graças, Maria Dutra, Mônica Josias, Ricardo, Rosimeire e a Sara, tá? Então, a princípio, é o que temos. Não sei se tem... Professora, meu nome não tá aparecendo aí. Você ajustou agora? Não, eu precisei de manhã cedo. Ah, por isso. Aí ele demora 48 horas para subir. É isso que eu falei para vocês. Então, a gente não tem exatamente perfeito quem que tá na lista, né? Ainda aparece aqui delatando vocês, ó. Nunca acessou, quem já entrou, né? Então, ele tá começando a se ajustar, e aí quando todo mundo migrar e abrir o AVA de todo mundo na disciplina, aí aparece a lista inteira. A princípio, temos 28, tá? Que já estão certinhos aqui. Quem ajustou hoje vai demorar ainda 2 dias para entrar, tá bom? Muito bem. O que mais que eu ia falar? Acho que é... eu estava procurando se vocês iam ter TCC, né? Antes da gente começar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vi TCC para vocês, sim. 7º semestre. Não deve estar certo, não. TCC 2. Apareceu na grade de vocês, TCC 2? Não. Não, Parece só tem que- saúde da mulher e farmacologia. Tá. E tem uma TI também. Então, TCC talvez não. vocês não tenham TCC1 ainda agora, né? Vou ver com a Elisângela, tá? Assim que terminar, que a gente fizer a aula, eu pergunto para ela. Alguém estava com a mão levantada, mas abaixou, acho que era o Alê. Era eu, professora. Diga. Essa matéria nem aparece no AVA da gente. Mulher ou... Mulher, Não aparece ainda? não. Então, Também não aparece. não aparece Professora. porque ela tem que subir o plano de ensino. E o plano de ensino eu chequei agora e ela também não entrou para mim. Então, estou esperando a hora que ela entrar. Por isso que a gente vai tendo conteúdo pelo que eu já tinha antes da disciplina, do programa anterior, mas ainda não apareceu. Só depois que eu fizer o plano de ensino, ele sobe para vocês. Fala, Gabriel. Então, o meu também não estava aparecendo em saúde da mulher. Eu entrei hoje pela manhã e agora já apareceu. Ah, apareceu? Apareceu. Então, eu acho que vai subindo aos poucos, né? Para quem fez grade, enfim, vai ajustando sim, tá? Mas vai demorar um pouquinho, né? Porque esses negócios de sistema, quando começa todo mundo, começa todas as anhangueras, começou o pessoal da manhã, a gente começando agora, então eles vão ajeitando. Mas depois dá tudo certo no final, né? Bora para um pouco de aula? Não é essa, é essa. Vocês vão ter... deixa eu parar um pouquinho aqui a apresentação, só para eu salvar aquela outra. Que eu já estava mexendo no conteúdo antes de conversar com vocês. Falei, ninguém entrou, porque eu estava na sala errada. Falei, já vou ajeitando a aula de amanhã. Né? E porque vocês vão me encontrar 2 dias por semana agora, né? Vocês vão me encontrar de segunda e de terça-feira. E se realmente tiver TCC1, vocês vão me encontrar aos sábados, uma vez por mês. Né? Que aí dá certo de todo mundo se programar e tal. E a gente se encontra. É um encontro rápido de 1, 2 horinhas no máximo, para a gente discutir como é que faz, como é que elabora e tudo, tá?
Ô, professora, normalmente esses encontros sábados, ele é mais pela manhã ou pela tarde? Eu faço de manhã, porque também sábado à tarde, ninguém merece, né? Eu faço sábado de manhã, umas 8h30, que é uma vez por mês, dá pra gente acordar cedo, vai. Não, e para quem trabalha Nós no vai ser sábado? esganado no trabalho. Ele é gravado. Ele é gravado. Ah, tá. Ele é Mas aí gravado. não tem esse negócio de presença? Não, porque assim, quem vai contar nota, vai contar as coisas todas, é o tutor online. Eu sou a tutora presencial, então eu vou discutir com vocês, vou explicar, vou ensinar, né? Vou fazer algumas aulas de orientação, mas é mais para tirar dúvidas de vocês, que é mais rápido, mais fácil do que com o tutor online. Mas quem dá a nota nesse primeiro TCC é o tutor, tá? Aí no TCC 2, quem dá a nota da apresentação presencial somos nós professores, tá? Então já é um aquecimento aí pro TCC 2. Por isso que tem esses encontros presenciais. Tá bom, obrigado, Pro. Nada, amore. Bora. Então, bora começar com saúde da mulher. O primeiro conteúdo é super extenso, como eu falei para vocês, e ele eu dividi ele em duas partes, né, para a gente ter como aula 1 e aula 2. Então, na aula 1, a gente vai falar um pouquinho do contexto de políticas públicas, né, por que saúde da mulher e tudo, e depois a gente vai falar um pouco dos agravos em si que acontecem dentro da saúde da mulher, tá? Se eu estiver empolgada dando aula, né, desde que vocês não abram todos juntos o microfone, pode abrir o microfone, que às vezes eu não vou ver a mãozinha levantada, mas pode interromper para expor ou falar alguma coisa sem problema algum, tá bom? Vou deixar só o áudio, porque o vídeo pesa muito aqui, que meu cunhado também está aqui em aula online, né? E aí só o áudio ele fica um pouco mais leve e não atrapalha junto com a apresentação, tá bom? Então, vou projetar aqui para vocês. Muito bem. Bom, então, falei para vocês, né? Essa primeira unidade, né? Ela vai falar da saúde da mulher num contexto geral, essa parte mais de políticas, explica tudo, e depois entra nos agravos e vai trabalhando as principais doenças, o que é comum que acontece na saúde da mulher, tá? Então, dentro desses principais agravos, né, a gente tem essas políticas públicas aqui de saúde da mulher, que, claro, né, elas vêm com uma trajetória grande, né, eles falam aqui de vários tipos de contextos, de crescimentos, de ganho histórico dentro da saúde da mulher. Vocês sabem que no SUS, a saúde da mulher ela é muito visada, não é? Ela é uma coisa assim que a gente até brinca que ela é a menina dos olhos da UBS, por exemplo. E por que é assim? Por que é tão importante a gente trabalhar a saúde da mulher? Por que eles sempre batalharam em programas de assistência, em políticas públicas? O que vocês acham? Por que é tão importante estudar isso? Povo? Uma das pessoas que lutou bastante pelo SUS foi uma mulher, que foi aquela parte lá das primeiras leis do SUS e tudo mais. Foi uma mulher que batalhou por isso, não foi? Se não estou errado. E não só isso, né? Se a gente pensar no cuidado, a mulher é quem gera vida, né? Então, a gente sempre batalha pelo recurso da geração dessa vida. Então, vai cuidar muito da mulher, do binômio que a gente fala, muito da mulher e muito da gestação dela e do bebê. Então, essas políticas, elas precisaram ser implementadas para poder clarear melhor como é que a gente tem que fazer o cuidado para evitar, por exemplo, óbitos de mulher, né, óbitos materno e infantil, né? Tanto que uma das coisas que ocorre muito dentro das unidades de saúde, né, dentro das UBSs, é o estudo de óbito, né, de mulheres em idade fértil, por que morreu, o que aconteceu.
estava gestante ou estava no pós-parto, é uma coisa que se estuda muito, né? Isso é muito forte hoje. E começou, né, desde antigamente a fazer esses programas. Então, eu destaquei alguns, claro que tem um montão de programas voltados para a mulher, mas eu destaquei alguns, né, que ele vem de carro-chefe para a gente, que é esse PAISME, né, que é o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que foi oficializado, de fato, né, ele foi criado em 83 e oficializado em 84 pelo Ministério da Saúde, a fim de quê? A fim de propor tudo e quanto meio de preservar, né, a saúde da mulher, de apoiar, de trabalhar o cuidado, a cura, a promoção, a prevenção de saúde, a reabilitação dessa mulher, pensar ela em várias fases, desde adolescente, pensando em planejamento familiar, desde, né, e o cuidado com infecções sexualmente transmissíveis, e subindo, quando ela se torna mãe, né? Ela está na gestação, cuidar do pré-natal, cuidar do pré-parto, cuidar do parto, e cuidar dessa mulher também no puerpério e depois no climatério, né? Quando ela vai entrar na menopausa, ela vai diminuindo seus hormônios. Então, é um olhar amplo para a mulher, né? E o PAISME, então, como eu estava falando, ele visa tudo isso, né? Promover essas ações de promoção de saúde, então, de explicar, levar informação, trabalhar com rodas de conversa, grupos de conversa, né? Atividades de educação em saúde, prevenção, diagnóstico precoce de doenças, né? Vocês vão ver um pouquinho nessa aula, falar um pouco dos principais cânceres, dos principais rastreios que a gente tem para fazer, para identificar esses problemas na mulher. E, claro, tratamento e recuperação dessa saúde, que sempre a gente pensa nisso, né? Ela, obviamente, é embasada nos princípios do SUS, que são aqueles que vocês sabem de cor, né? Quais são os 3 principais princípios do SUS? Universalidade, equidade e integralidade. Perfeito, pontinho já, né? Positivo. Muito bem. Né, esses são os principais, né, o que a gente fala, né, os princípios do SUS, as diretrizes, né? O que comanda o SUS. Então, toda a ação que ela é feita dentro da saúde da mulher, ela é pensando na questão do ser integral, de eu olhar ela como um todo, né? De eu assistir em saúde essa mulher em todos os âmbitos, todos os níveis de atenção, eu atender a todas as mulheres sem distinção, sendo elas jovens, idosas, crianças, né? Isso tudo a gente vai tratando. Então, é um acesso a todas elas de forma universal e com equidade, né? A gente atende sempre pensando em qual a necessidade de cada uma delas, tá? Então, todos os princípios, eles embasam essas ações. Além disso, vocês sabem que, historicamente, culturalmente, tem muito da luta das mulheres por seus direitos sexuais e reprodutivos, né? A mulher, ela ganhou isso ao longo do tempo com a luta do feminismo, mas não pense só que o feminismo é aquela coisa de queimar sutiã, tá? A gente tem que pensar que foi uma luta de igualdade de gênero, né, de acesso para todas, de poder ter voz, de ter seus direitos e entender que a mulher hoje ela é dona do seu próprio corpo e ela decide por si, né? Ela pode decidir se ela quer ter filhos, quantos filhos ela quer ter, se ela não quer ter esses filhos, se ela faz sexo só por prazer ou se ela faz sexo para procriar. Tudo isso é uma coisa, é uma luta ganha, que antes não tinha tanta liberdade, né? Em 85, foi criado o Conselho também Nacional dos Direitos da Mulher, né, que também ajudou a fundamentar essa questão de direitos reprodutivos e de políticas públicas, né, que aí foi implementando mais ações, mais programas e mais atividades, principalmente na atenção primária,
né, na saúde pública para poder aí criar recursos e cuidados para essas mulheres, tá? Tudo bem até aí, povo? Alguma dúvida? Sim, pro. Oi, manda. Pode Alguém falar queria- primeiro aí. Pode falar. Eu ia perguntar para a senhora como pode fazer uma promoção em lugares mais, tipo, de trabalho para as pessoas. Eu trabalho num lugar onde que eu trabalho em mercado. Tem muita mulher que trabalha lá. E elas nunca receberam nenhum tipo de promoção a nada. Elas não têm noção absolutamente de nada de promoção à saúde. E então eu queria ver como nós pode trazer isso para elas, porque tem muita mulher que trabalha, tipo, não sabe como se cuidar, não sabe o que pode ser usado, como o SUS pode ser usado de mão para ela, como nós, enfermeira, pode trazer isso à tona para ela, porque isso é só uma das coisas que eu sei, tem outras coisas que eu não sei, que não são vistas nos meus olhos, que poderia ser trazido o bem para elas, né, vamos dizer assim. A mulher, independente de onde ela trabalhe, a gente precisa pensar no contexto em si, né? Tudo que é relacionado à saúde dela faz sentido ela ser, ela ter contato e aprender melhor. Então, por exemplo, até a questão de direito a um absorvente, né? Que é uma coisa que para a gente é tão banal, porque, né? É tão simples, tão básico. Tem algumas que têm pouco acesso, né? E aí nem a menstruação, que é uma coisa natural, fisiológica, ela tem acesso a esse tipo de absorvente descartável, outros tipos de coletores, enfim, né? E isso acaba sendo uma pauta legal, por exemplo, de conversar, que é essa saúde da menstruação, essa saúde íntima. Então, eu acho que qualquer tipo de situação pode ser abordada, pode ser tratada, assim como doenças sexualmente transmissíveis, assim como relações de gênero. Eu acho que todos os tipos de assuntos podem ser abordados. Isso depende muito da possibilidade que tem, do que o serviço oferta, né, e de boa vontade do enfermeiro, que pode ir captando essas mulheres, independente do seu ambiente de trabalho, que é uma coisa que vocês vão fazer quando tiverem em estágio, né? Vocês vão resgatar essas mulheres em diversos contextos, escolas, fábricas, né, supermercados, farmácias, enfim, e vão resgatar esses assuntos, principalmente também de saúde da mulher, se for o contexto, tá? Então, todas essas ações, não sei se eu te respondi, mas acho que todas essas ações, elas são válidas para a gente abordar, independente do local que ela esteja. Entendi. Certo? Então eu vou depender da instituição também colaborar um pouco, né? Vamos dizer assim. Ter abertura por exemplo, geralmente no mês da mulher agora, ou em outubro, né? A gente acaba fazendo ações dentro do ambiente de trabalho para promover saúde, né? Então, para orientação de cuidado íntimo, para orientação de infecção sexualmente transmissível, de planejamento familiar, de cuidado com, por exemplo, as questões de imagem pessoal. Tudo isso são coisas que geralmente a gente privilegia fazer promoções de saúde no mês, né, do Dia Internacional da Mulher e também em outubro, para resgatar a questão de câncer de mama, câncer de colo, né, que são aí mais focadas em problemas de doença, tal, para trabalhar esses assuntos com as mulheres. Mas isso pode ser feito em qualquer ambiente, tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Nada. Em 2001, né, também veio uma norma operacional, um NOAS, né, de assistência à saúde, que falava mais especificamente da questão que envolvia as gestações, né, então, do pré-natal, do puerpério, que é o pós-parto, do planejamento familiar, que o planejamento familiar não é só decidir quantos filhos que eu vou ter, é pensar no meu melhor método contraceptivo, é pensar na minha prevenção às doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, né, ou a outros problemas, né, tipo câncer, o que a gente pode fazer para evitar câncer de mama, câncer de colo. Câncer de colo, ele é um que é 100% prevenível, né, a gente consegue rastrear ele, diagnosticar muito precoce, né? E a gente consegue tratar muito cedo se acontecer alguma lesão, se tiver
uma lesão que pode anteceder, né, um câncer. Tudo isso a gente consegue ver antes. E essas normas, elas privilegiaram esse tipo de ações, tá? Em 2004, a Política, então, Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, para abranger tudo isso, né, para trabalhar também com população feminina também nas suas prioridades, entende? Assim, então, as mulheres encarceradas, né, as mulheres que são LGBT, então todas essas minorias, pensando nessa questão de abordar também a saúde para elas, que também, né, a gente não pode deixar elas excluídas desse sentido, né? Não é porque ela está encarcerada, ela está lá privada de liberdade, que eu não vou trabalhar questões de saúde da mulher com ela. Ela também continua sendo mulher, enfim, está pagando lá o que ela tem com a justiça, mas ela tem lá o seu direito de cuidado íntimo, ela tem direito a prevenções, ela tem direito a um pré-natal adequado, né? Quando ela está gestante, enfim, tá? E também pensar na questão de violência, né? De questão de violência sexual, violência doméstica, outros tipos de privação e até questões de aborto. Então, a política integral, nacional integral, ela veio para abordar todos esses aspectos aí, para garantir que a mulher tivesse todos esses acessos, né? E também tivesse todas essas discussões para tornar claro para ela o que ela deve buscar, pelo que ela deve lutar por ela mesma, tá? Tem, em 2005, uma cartilha lançada de direitos sexuais e reprodutivos, que é muito legal também. Eu não sei se vocês tiveram já, ou se vocês vão ter Seminário Integrador da Mulher, lá vocês vão poder abordar, se não já abordaram, não lembro da ordem agora das disciplinas, mas aborda bastante essas questões dos direitos sexuais e reprodutivos de uma forma bem mais focada, né? De modo que trabalhe questões de educação e saúde com essas temáticas, que são também muito legais, né? E aí fala, dentro dessa cartilha, dos anticoncepcionais, de como que o SUS oferta, de explicar para essa mulher o que é, que existe, quais são os métodos, né? Então, geralmente, nas unidades, a gente tem um grupo de planejamento familiar. Nesse momento, pandemia, a gente está, né, evitando grupos, mas a gente tem trabalhado legal essa questão do planejamento familiar, de chamar o casal, chamar a família, entender quantos filhos têm, né, qual que é o contexto da casa deles, o que a gente pode fazer para ajudar, se é um método transitório ou se é um método definitivo de anticoncepcional, né? Por exemplo, se ela quer ou uma laqueadura, ou o esposo quer uma vasectomia, ou algum outro método transitório, uma pílula do dia seguinte, enfim. Uma pílula, o anticoncepcional oral, a pílula do dia seguinte, ela existe, mas não é para, né, não é pensando em prolongado, mas também para entender que existe, tem diafragma, tem o DIU, enfim, tem um montão de coisa aí, que vocês já devem ter ouvido falar, tá? A elaboração de cartilhas e manuais também é uma coisa que tem que ser recorrente, tem que ser abordada, né? Tem que ser trabalhada em relação, enquanto equipe, para poder capacitar as outras pessoas, profissionais e também os usuários do serviço, né? Uma atenção às vítimas de violência, que é extremamente importante, extremamente difícil, né? Porque às vezes a gente chega com cada história assim cabeluda, que a gente precisa saber como entrar, como abordar esse assunto dentro da família, principalmente quem é agente comunitário, porque eles acabam entrando nas casas, conhecem as pessoas, também são moradores do bairro, e tem que ter muito tato, muito jeito de abordar, né, questão de violência, e também pensar e focar, que é o que eu falei para vocês desde o começo, nessa coisa de mortalidade materna e neonatal. É uma coisa que é carro-chefe do SUS. O SUS e a atenção primária, a UBS, ela foca nisso, né? Ela é estipulada, ela é pactuada e ela é foco da atenção primária observar morte materna e infantil. Então, é uma coisa que se estuda muito, se fica muito em cima, a vigilância fica em cima,
né? E a gente geralmente tem que fazer, enquanto enfermeiros, um estudo de óbito para ver por que causa, o que aconteceu para essa mulher vir a óbito, tá? Então, aqui tem um resuminho, né, do que a gente tem dentro da saúde da mulher. Então, né, a gente tem ali o eixo do pré-natal, do planejamento familiar, de violência, a mortalidade e as prevenções dos cânceres que a gente falou. E por que tem tantos programas assim voltados à saúde da mulher? Será que tinha muito óbito materno-infantil? O que vocês acham? Ou não, as mulheres sempre foram tranquilas, deu tudo certo sempre e não tinha tanto óbito. O que Tinha vocês bastante acham? Com óbito. certeza. Se eu tô falando, talvez Eu tinha acho que bastante, tinha né? bastante. Mas por que tinha bastante? Como é que era a oferta de saúde para a mulher antes? É porque ela não tinha conhecimento, né, Pro? Não tinha conhecimento, elas engravidavam mais, Sim. faziam um pré-natal bonitinho no posto? Não, pegava mais doenças sexualmente transmissíveis. Isso. Tinha complicação no parto? Lá. Sim, pela falta de pré-natal. Exatamente. Né? Então, a gente assistiu milhões de filmes que as mulheres davam à luz e morriam lá no parto, né? Tinha um sangramento intenso, não tinha manejo, o parto era em casa. Não quer dizer que parto em casa é ruim, mas, né, vejam o contexto das épocas, tá? E aí não tinha nenhuma assistência ali envolvida, então a mulher acabava vindo a óbito. E isso começou a ser uma preocupação muito grande dentro da saúde pública, dentro do SUS. E aí, por fim, né, foram criadas aí essas políticas públicas para poder, então, discutir o que fazer com essas mulheres, né? O que a gente pode fazer para evitar tantos óbitos, e por isso que tem tantos programas assim, né? Se a gente for olhar ali, ó, o número de óbitos maternos, esse gráfico ele consegue mostrar para a gente ali, né, mais ou menos explicado que os óbitos eles eram assim altos na região, né, do Brasil. Claro que sempre tem uma região ou outra dentro do país que tem um índice maior de óbitos, né? Mas a gente precisa pensar que é por conta de acesso, é por conta de conhecimento que é levado a ela, por conta de programas voltados dentro das unidades, por conta de acesso a hospitais especializados para conduzir, né, para manejar um problema de saúde maior, tá? Então, as causas, elas vinham e elas eram frequentes, recorrentes, como a gente estava dizendo, né? O que a gente tem, por exemplo, de causas dentro da saúde da mulher é, por exemplo, de hipertensão na gravidez, hemorragias, infecção no pós-parto, aborto mal feito, aquele aborto que ela faz em casa, com agulha de tricô crochê, não sei as diferenças, aquela agulha compridona, que ela fazia com o recurso que ela tinha, né? E porque também não pode, se alguém descobrir que eu abortei, eu vou ser condenada. Então, acabava que tudo isso levava essa mulher a ter levava a óbito. E isso, como eu falei para vocês, virou uma questão de saúde pública, né? Se a gente tem tanto índice de óbito, todas as regiões do país têm, umas mais, umas menos, né? A gente precisa entender o que fazer para ajeitar essa saúde da mulher. Vocês estão vendo aqui que um dado, né? Ó, mulheres negras têm risco de 2 a 7 vezes mais elevados do que as mulheres brancas. Será por quê? Será que é por acesso, condição socioeconômica, região do país, né? O que acontece? Negligência, preconceito, né? Tudo isso a gente tem que avaliar, né? Olha lá, mulheres de menor escolaridade têm um risco 5 vezes mais elevado do que as mulheres de maior escolaridade. É por conta da informação, do acesso que ela tem à informação, se ela tem ou não internet para pesquisar, se ela tem ou não acesso à saúde, se a UBS é perto da casa dela, ela tem como ir, né? Ou se ela tem convênio, tudo isso influencia nessas questões de causa de mortalidade materna. E para evitar isso, o SUS pega pesado, né? Ah, não, então vamos tratar dessa mulher o quanto antes, o mais precoce,
fazer o que a gente conseguir para evitar tanto óbito, tanta causa, né, de óbito dentro dessa mulher em idade fértil, né? Então, vamos tentar entender isso para que ela tenha uma vida adequada e ela consiga gerar outras vidas, né, de uma forma mais saudável. Tanto que eu falei para vocês, né? Um dos carros-chefe também é o quê? É o rastreamento dos tipos de câncer que a gente tem mais comuns nas mulheres, que são, né, é o câncer de colo do útero e o câncer de mama, né? Totalmente prevenível, totalmente fácil de avaliar, não é uma coisa que demanda e onera tanta grana investida para poder fazer esse rastreamento. Então, dentro dessa questão do câncer de colo, né, a gente precisa mostrar para essa mulher que um exame simples, né, faz diferença na vida dela para um problema maior. Então, a gente aborda, né, a questão do Papa Nicolau, né, que todo mundo, né, essas meninas, a maioria já deve ter feito, quem tem acima aí de 25 anos, ou já foi mãe, que geralmente a gente faz a coleta do Papa Nicolau, e os meninos também ficam sabendo, se não sabiam, que é um exame que que a gente consegue diagnosticar o mais precocemente possível, rastrear o mais precocemente possível o câncer de colo de útero, né? Principalmente se ela tem alguma infecção sexualmente transmissível ali envolvida, um HPV, alguma coisa assim, né? Que a gente consegue orientar essa mulher, né? O Papa Nicolau, vocês sabem que é aquele exame que a gente faz especular, sabe? Ou eu tô falando muito grego? Sabe aquele que você faz a raspagem, né? E não é exatamente uma raspagem, mas é uma coletinha assim de material. Eu acho que eu trouxe aqui na aula, eu vou mostrar para vocês como é que faz, né? Que põe na lâmina, como é que eu deixo aquele material lá, eu vou explicar para vocês. Mas nesse primeiro momento, para vocês entenderem que é fácil, realizado pelo SUS, realizado na UBS, geralmente, né? Fora período pandêmico, a gente atende por demanda espontânea, então a mulher ou ela chega manifestando, faz tempo que eu não faço exame, tudo, a gente agenda e coleta o material, e aí faz as orientações durante a consulta, ou então a gente faz busca ativa, né? Quais são as mulheres que eu tenho idade fértil no meu território e vou atrás dessas mulheres aí, né? Se eu estou em outro contexto que não houvesse, né, eu posso abordar também essa mulher com relação aos seus exames preventivos e tudo, para que a gente consiga fazer o rastreamento precoce. Geralmente a gente foca isso em outubro, que a gente faz o rastreio de câncer de mama e o câncer de colo. Então é um mês dedicado a isso, para que a gente faça aí uma coleta em livre demanda, para a gente conseguir rastrear o maior número de mulheres e evitar aí, né, o agravo de um possível câncer ou evitar qualquer outro tipo de lesão, tá? A gente tem programas que acabam trabalhando essas ações, né, levar, né, inserir essas informações, que é um programa do Ciscolo, né, que a gente consegue lançar online aí todas essas informações com relação aos tipos de câncer, o tipo de rastreio, o Papa Nicolau, né, que foi feito, onde foi feito, que jeito que foi feito. E também tem uma política nacional de atenção oncológica, que aí também estabelece, trabalha a questão do câncer de colo e o câncer de mama. Também tem outros tipos de sistemas de informação no SUS, né? Para a gente avaliar mortalidade, tem para a gente avaliar câncer de colo, né, câncer de mama, tem para a gente sempre ali inserir esses dados para ficar um contexto nacional, né? Então, se vocês derem uma fuçada na internet, vão conseguir achar todos esses sistemas de informação, principalmente no site do Ministério da Saúde, tá? Dá para fuçar, dá para pesquisar. Dá para olhar os do nosso estado, ou no município, ou ir olhando nas regiões para entender como é que é o contexto desses tipos, por exemplo, de câncer que a gente está discutindo aqui, tá?
Falem, tudo bem? Eu me empolgo, vocês sabem que eu sou empolgada, né? Por enquanto, Tudo bem, tranquilo. tem hora que dá umas cortadas no seu áudio, professora. Sério? Eu tô do lado isso do que eu ia falar. roteador. Eu tava achando que era minha internet. Ah, mas vai ficar gravado, talvez. Se der algum pau, vamos ver. Se vocês ficarem com dúvida, assistir de novo, a gente retoma algum assunto, tá? Vou tentar aumentar a internet amanhã para ver se a internet ficar melhor. Mas com um aqui em aula online, né? Eu dando aula para vocês do lado do roteador foi o que eu consegui fazer, mas vamos que vamos. Vou tentar aumentar a Deu internet. umas cornetas, vou até ver aqui. Vou tentar, vou desligar dele, vou derrubar a aula dele, né? Ou eu pago mais internet, vamos ver. Amanhã eu tento ver para aumentar. O que mais? Uma coisa que a gente precisa estimular e orientar, né? Que é essa questão do uso do preservativo, né? Em qualquer relação. A gente precisa inserir desde adolescente, né? Na menina e no menino também, né? A importância dos preservativos, né? Ou preservativo feminino, ou preservativo masculino, que ele tem que ser usado em qualquer relação, né? Por conta dessa questão de a gente não evitar só a gravidez, a gente precisa evitar doença, né? Infecções sexualmente transmissíveis. E isso a gente precisa começar a trabalhar em qualquer faixa etária dessa mulher, tá? Além disso, é importante a gente identificar o quê? Os fatores, né? Que são fatores de risco para o câncer de colo, né? A vida sexual precoce, né? O tabagismo, a troca, né? De múltiplos parceiros constantes, condição aí socioeconômica, dificuldade, acesso, dificuldade a comprar tipos de métodos contraceptivos diferentes, né? Aparecimento do HPV, né? A importância das vacinas nas meninas menores, né? Na faixa etária de adolescente. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa estimular, né? A gente precisa orientar, precisa explicar para essas meninas, para que quando elas cheguem numa fase de vida sexual ativa, né, elas entendam e façam escolhas melhores aí, né, para a sua saúde sexual, não só com relação a evitar filhos, né, mas sim do perigo de ter múltiplos parceiros, que se ela optar por isso, ela precisa se proteger, enfim, né. A coleta do Papa, a gente faz, como eu falei para vocês, geralmente com a mulher acima de 25 anos. Quando é gestante, a gente também pode fazer, tá? Se ela nunca coletou, ou se ela coletou há mais de 2, 3 anos, a gente colhe na gestante também, tá? Mesmo tendo sido negativo, tá? A gente tem um método de fazer, né? Então, se a mulher realizou após 2 anos, não teve alteração, aí a gente pode fazer essa coleta com um espaçamento maior, né? Ele fala lá a cada 3 anos. Desde que essa mulher ou não tenha uma vida sexualmente ativa, ou a vida sexualmente ativa dela seja com o mesmo parceiro. Na troca de parceiro, a gente sempre faz esse exame anual. Às vezes as meninas chegam lá na unidade, por exemplo, e elas tiveram mais de 10 parceiros, ou tem mais de 2, 3 parceiros ativos no momento, porque tá saindo com um, tá saindo com outro, conhecendo um aqui, um ali. Então, a gente acaba fazendo um pouco mais de rotina aí, esse Papa Nicolau, para a gente evitar essas infecções sexualmente transmissíveis, tá? Se ela tem histórico de câncer na família, a gente vai fazer, tá bom? Se ela tem um histórico de lesões, se ela já teve HPV, a gente também vai coletar aí anualmente, tá? Para a gente evitar aí também outros problemas futuros. Além disso, né, além de câncer, né, o Papa Nicolau ajuda a gente a identificar um monte de infecções, né, gardnerella, tricomoníase, candidíase, todas essas vaginoses, o Papa Nicolau, ele detecta e a gente consegue manejar e trabalhar para evitar aí também maiores
problemas ou complicações para essa mulher, principalmente se ela também tiver gestante, tá? Porque aí uma infecção dessa pode influenciar aí e ela ter, por exemplo, um parto prematuro ou um aborto desse bebê, enfim. Aqui tem a carinha aí dessa pesquisa do colo, né, do câncer de colo, que o INCA, ele levanta mesmo a importância da prevenção, o rastreio, né, tem a vacina aí do HPV, é estipulada lá nas meninas e nos meninos adolescentes, precisa orientar essas mães, que é uma vacina que ela é de calendário, né, e ela precisa sempre levar para fazer prevenção, e a gente, enquanto enfermeiro, precisa também trabalhar com grupos de orientação para adolescente, né? Porque é nessa maior fase que eles estão descobrindo todas as coisas e que eles precisam ter mais informação, mais contato, tirar dúvida para que também, né, eles não tenham uma vida sexual aí sem a saúde, né, sem saúde, né, uma vida desregrada, tá? Tudo bem do câncer de colo? Tudo bem do Papa Nicolau? Sim, pro. Fala. Alguém que queria falar. Quando eu vou fazer exame de Papa Nicolau na mulher, eu preciso pedir um exame completo ou já vem tudo? Você fala de que jeito? Como assim um exame completo? Porque você falou que vem várias informações. As informações já vêm direto em uma folha só, o Papa Nicolau já vem, tipo, todas as informações, ou tem Ele já vem tudo. Ah, tá. Ele vem tudo. Se tem inflamação, se não tem, se tem alguma lesão que é passível de biópsia, porque a gente precisa identificar câncer, ou se ela tem alguma vaginose, tudo isso vem já para a gente no laudo, né, do exame, tá? Então, vem tudo sim. No câncer de mama, né, o rastreio, também não é difícil de fazer, né? Ele também tem aí uma causa grande de morte entre as mulheres, né? E ele tem aspectos que a gente precisa entender, que são fatores não modificáveis, né? Não tem, eu preciso entender e conhecer esses fatores que a gente não consegue modificar para a gente ver o que tem de fator de risco e a gente precisa conhecer os fatores modificáveis, que é onde nós, enfermeiros, vamos trabalhar para evitar com que ela tenha o desenvolvimento aí de um câncer, né? Então, coisas que eu não modifico, mas que são ali fatores que podem levar a um câncer. Sexo feminino, mas é lógico, né? Câncer de mama, mas tem câncer de mama em homens, tá? Claro que é muito pequeno, vocês estão vendo aí que é em menos de 1%, mas também pode ter, e ele é muito maior nas mulheres, obviamente, tá? Histórico aí, familiar, né, de parentes que tiveram câncer aí, com menos de 50 anos, né, diagnóstico bilateral, ou câncer de ovário em qualquer idade, história familiar também de câncer de mama masculino, raça branca, menarca precoce. Todo mundo sabe o que é menarca? É a primeira menstruação, né? É a primeira menstruação, tá? E a exposição aí à radiação e também o envelhecimento. Tudo isso pode levar ao câncer de mama. Então, são fatores que são estabelecidos e a gente não consegue mudar. A gente só precisa conhecer o contexto, fazer uma boa anamnese, investigar muito bem, para a gente conseguir manejar melhor aí o tratamento e os tipos de diagnóstico para o câncer de mama. Dos fatores modificáveis que nós temos, né, a gente tem ali o tabagismo, que a gente consegue influenciar, né, a reposição hormonal, né, a questão da mulher não amamentar, que pode, né, desenvolver um câncer, então o estímulo à amamentação quando ela tiver filhos, tá? Obesidade, sedentarismo, né, e a questão de gravidez depois dos 30 ou nenhum parto, né, que é a nuliparidade, não parir, tá? Tudo isso são fatores que são modificáveis. Claro que eu não vou influenciar a mulher que ela não quer ter filho a ter algum filho, né? Se ela é uma decisão dela e tudo, mas a gente consegue trabalhar em todas as outras, tá? Oi.
Então, amamentar diminui as chances? Diminui. Pensava que aumentava, porque as células fazem mais troca, né? Mais divisão, porque ia ter que fazer mais células conforme muda, e aí poderia ter mais chance de ter câncer. Mas é o contrário, então. Não amamentar acaba que a mulher ela não estimula glândulas e nada, e ela acaba podendo desenvolver um câncer. Você já viu? A comparação é meio chula, mas você já viu cadelinhas que quando elas são castradas, né? Esse índice de hormônios é todo desregulado e muitas delas têm câncer de mama? Não sei se você já pesquisou isso, mas isso acontece. E a gente é mais ou menos a mesma coisa, né? Se a gente tem essa desregulação hormonal, ela também acaba influenciando nisso. Então, pode ser que desenvolva. Não quer dizer que a mulher que nunca pariu e nunca amamentou vai ter câncer necessariamente, entende? Tem uma série aí de fatores, uma série de marcadores tumorais que vão influenciar, e tem fator genético, enfim, né? Para ter um câncer, para ter um tumor, não é uma coisa que a gente é um fator modificável isolado ou um fator não modificável isolado. Eu tenho que ter uma série de contextos para influenciar, né? Mas essa questão hormonal, né, pode muito influenciar aí no aparecimento de um câncer, tá? Tá bom, entendi. Infelizmente é totalmente aleatório, né, o câncer. É aleatório, exatamente, né? Não dá para a gente saber. Por isso que o rastreio é tão batido aí, é tão importante dentro da saúde pública, né? Então, a gente não faz mamografia para todo mundo, né? A mamografia, ela é a partir dos 40 anos, obrigatória lá dos 50 a 69 anos, ela tem que ser repetida, ela tem que fazer, tem um intervalo aí, né, de no máximo 2 anos, né, entre os exames para fazer. Mas nas meninas mais jovens, a gente estimula o exame de toque da mama, que caiu em desuso o negócio de autoexame, tá? Só a nomenclatura. A gente usa hoje falar exame de toque de mamas, tá? Exame de toque, né? Exame de toque de mamas, não autoexame. Porque parecia... ele tinha uma conotação de que só a mulher faria esse rastreio, né? E a gente sabe que só pelo toque no seio, né? Só o autoexame, a mulher vai, quando ela detectar algo, né? Já tem um nódulo maciço, expressivo, né? Ela já percebe um nódulo que às vezes é um câncer, né? Um tumor avançado. Então a gente utiliza de dizer que é importante fazer o exame de toque, sim, né? Mamário, tudo, mas tem que fazer esses outros exames associados. Então, nas meninas que têm menos de 40, a gente sempre tem que estimular, se tiver alguma lesão, se tiver indicação e tudo, um ultrassom das mamas, tá? Para realmente avaliar. E em consultório, a gente faz toda a palpação, expressão mamilar, que eu vou mostrar para vocês, que para a gente investigar isso. Então, tem que ser tudo associado. Ela não pode entender que só se ela fizer o autoexame que ela está, né, chamando assim, que ela está preservada, que ela está sem risco nenhum de ter câncer. Na real, ela precisa fazer o toque, né, o exame de toque mamário e as outras coisas assim associadas para poder evitar esses tipos de tumor, tá? Então, mamografia, ela é um exame importante, a gente pode pedir aí para a mulher, ele é obrigatório para as mulheres acima dos 50 anos, e a gente pode fazer nas mulheres a partir dos 40, quando tem indicação, né? A gente precisa fazer o exame clínico, tá? Eu vou explicar para vocês como é que faz o exame clínico daqui a pouquinho, daqui para frente, né? Mas a gente tem que avaliar o exame dinâmico, o exame estático e a expressão mamilar, para a gente olhar como um todo essa mama, se ela tem um abaulamento, se ela tem algum aspecto diferenciado, né? Se tem secreção, tudo isso a gente vai avaliar no exame de mama, tá? Isso em consultório, tá? Vamos tentar promover e garantir aí o acesso ao diagnóstico e o tratamento precoce, principalmente nas mulheres que tiveram alteração aí nos exames, e as mulheres, né, menos de 35, como a gente havia falado, submeter aí a ultrassonografia quando indicada, tá? Câncer de mama é um dos tipos de câncer que mais mata, sim,
né? A gente tem muitos casos novos ainda identificados, né? Câncer que a gente fala que eles são esperados, tem muito óbito ainda por câncer de mama, que é também um tipo de câncer super detectável de forma precoce, a gente consegue, né, no estágio inicial aí trabalhar fazer um bom tratamento para ela chegar numa cura, né, adequada, em tempo oportuno, tá? Então a gente consegue sim trabalhar aí melhor com as meninas com relação a isso, tá? Então o exame de toque que eu trouxe aqui para vocês, né? Ele mostra para a mulher os sinais de alerta, tá? Então a gente tem que estimular sim, mas para que ela não vincule apenas como se fosse ela a dona do exame, entende? Tem que ser um exame associado. Então ela mesma pode fazer esse movimento aqui que vocês estão vendo, de colocar o braço aqui na cabeça, né, em cima da cabeça, deixar livre, porque também é importante avaliar aqui essa região axilar, né? E aí faz essa palpação e inspeção, né, da região mamária e também da região aqui axilar. Ela precisa entender se tem secreção, se tem sangue, se tem pus, se está saindo, se tem odor essa secreção, se ela sente algum tipo de nódulo, se a pele ela tem essa diferença, que nem está falando aqui para vocês, mais popular, né? O aspecto de casca de laranja ali, ou nas mamas ou nas axilas, né? Se coça e não melhora, se tá quente, se fica quente, né? Se tem calor no local, se tem rubor, ele tá avermelhado, tudo isso ela consegue sentir e avaliar no exame de toque, tá? Então, a gente precisa sempre destacar na orientação em consultório, né, esses tipos de sinais de alerta, tá? Ou também por exemplo, numa educação em saúde que vocês vierem a fazer, de alertar essas meninas com relação a esse tipo de coisa, tá? Certo, povo? Tudo bem? Aí ou caiu? Tudo bem. Ai, meu Deus. Já tô achando que caiu a internet. Vocês aguentam mais um pouco ou vocês querem parar para intervalo? Tá dando 8h30, 8h20 e pouco. Vamos embora, pô. Eu continuaria. Mas tem que ser uma coisa todo mundo. Se um de vocês falar pro, Vamos continuar, pro. Certeza? Sim. Nós estamos no 20, vai até o 33, tudo bem? Tranquilo. Tudo bem, pro. Melhor ir logo e termina do que parar. Tá ruim, né? Tá bom, então, valeu. Não é que tá ruim. Eu tô falando assim, é melhor ir logo e finaliza do ano. Tá interessante, pro. Então tá Tá bom. sim, bem legal. Então tá bom. Então a gente vai indo. Se alguém se sentir muito cansado, quiser parar por alguma coisa, avisa, tá? Enfim. Dentro desses principais agravos, a gente tem as vulvovaginites, né? A gente tem aí as infecções, né, na região da vulva, região de vagina, e nós, enfermeiros, precisamos estar atentos ao tipo de corrimento. Eu não sei se eu já falei, também comentei com vocês em algum momento, né? Eu tinha uma professora de saúde da mulher, que quando ela ia com a gente para o estágio, ela fazia a gente entrar em contato, gerar o corrimento para a gente saber que tipo de corrimento podia ser. Então, a gente tinha que ver o aspecto, coloração, se era espesso, se era claro, se era, né, se era opaco, que coloração que tinha, se era esverdeado, amarelado, né, se era amarronzado, para a gente entender quais os tipos de problemas ali a mulher podia ter, né, e qual odor característico cada corrimento tinha. Então, a gente aprende na raça, aprende na prática os tipos de, né, problemas que a mulher pode ter. Hoje vocês têm uma facilidade grande também de ter bem descrito, né, nos livros e tudo, bonitinho, como é que faz, e aí vocês vão pondo em prática conforme forem indo para estágio, né, principalmente esses estágios que forem fazer, se vocês conseguirem fazer em UBS, tudo, quem for trocar de horário, porque sempre trocam de horário, né? E se tiver, vocês têm essa oportunidade de fazer, que é muito legal. Senão a gente vai treinando lá na prática depois, para pelo menos saber como é que coleta, tá?
a gente precisa olhar o corrimento da mulher em alguns tipos de período, né? Então, a gente olha durante a ovulação, que a gente tem uma quantidade maior ali do muco cervical, geralmente fica aquele muco parecendo clara de ovo, né? Transparente, bem viscoso, isso acontece bem aqui na ovulação, né? No período pré-menstrual, né, a gente tem ali um nível de progesterona alto, então a gente também tem um corrimento que ele tá diferente, né? A mulher ela fica um pouco mais úmida, tá? Na lactação também pode ter esse corrimento mais acentuado por conta desse aumento de hormônio, né, de prolactina e do estrogênio diminuído. E na menopausa já a gente vê o quê? Um ressecamento vaginal, né? Aumenta lá o FSH, o LH, e a gente vê que a mulher ela acaba ficando mais ressecada, tanto que nesse período de menopausa a gente orienta a mulher que se ela tem vida sexualmente ativa, a usar lubrificantes, à base de água e tudo para ela conseguir sentir prazer na relação, enfim, né? Porque senão ela tá realmente mais ressecada, diferente da menina que tá lá na fase de ovulação, tá? Além de tudo isso, a gente precisa dar conta de ver a mulher como um todo. Lembra que a gente falou lá no começo da integralidade que a gente precisa atender essa mulher como um todo? Então, a gente faz o exame, quando ela vai coletar, por exemplo, um Papa Nicolau, eu vou olhar mamas, né? Eu recebo a mulher no consultório para eu avaliar, né? Eu vou olhar toda, tá? Então, eu vou olhar, vou fazer a inspeção, vou fazer palpação, vou fazer percussão, vou fazer ausculta, né? Então, todos aqueles métodos que vocês já conhecem de rotina de exame físico, a gente vai fazer nessa mulher também. E a gente vai, depois de todo o exame cefalopodálico, a gente também foca no exame ginecológico. Mas essa parte que a gente vê em saúde do adulto, que a gente vê, né, a gente aprende lá em, acho que é fundamentos semiológicos, né, que vocês aprendem em exame físico, todos esses métodos, então, eles são importantes da gente fazer também na mulher quando a gente recebe ela para avaliação, tá? Aqui tem um pouco resumido, né, do que vocês têm que ver, mas é só para relembrar. Mas eu sei que, não sei se vocês estiveram com a Dani ou com a Adriana, né, todos esses métodos de exame físico, né, eles não mudam. A gente tem que fazer sempre a anamnese, avaliar a queixa principal, identificar quem é essa mulher e fazer o exame físico bonitinho, né, avaliar como que ela se comporta, os sistemas, né, se ela tem alguma alteração, e aí depois focar no exame ginecológico, né? Então, quando a gente vai coletar dados dentro dessa parte ginecológica, a gente pensa, né, nos antecedentes ginecobstétricos. O que seriam isso, né? Então, a gente pergunta, né, a gente avalia, né, como que tá a característica sexual dessa mulher, desenvolvimento de pelos, né, se ela tem um aumento aí da mama, se desenvolveu, como é que tá essas condições, pergunta da primeira menstruação, pergunta da primeira relação sexual, dos ciclos menstruais, né, se ele é regular, se ele é irregular, se ele é intenso, moderado, é um fluxo baixo, né, qual que é a data dessa última menstruação, ver se essa menina ela tem uma organização para entender quando que ela menstrua, quando não, né, se ela tem ou não a presença de dismenorreia, né? A dismenorreia é a cólica menstrual, é a dor ali durante a menstruação, se acontece essa cólica para ela, né? Tem meninas que têm, a gente fala, a dor do meio. Alguém já ouviu falar nisso? Dor do meio? Conhece esse termo? Não. Não? A cólica menstrual, tudo bem para todo mundo, né? Alguém já viu alguma das meninas passar aí essa, né? Falar que estava com dor, que estava com cólica, certo? Para os meninos também tranquilo. E essa dor do meio, às vezes, é uma dor que a menina tem durante o período de ovulação, né? Ela sente uma dor como se fosse uma cólica, geralmente mais focada ou do lado direito ou lado esquerdo por conta dos ovários, e é muito parecida com uma cólica menstrual. Então, a gente também precisa entender essa característica da mulher para ver se tem alguma outra irregularidade ou se ela só sente ali no período da ovulação mesmo, tá? A TPM, famosa para todo mundo, né? A tensão pré-menstrual,
que sente, se tem alteração, o que dá para fazer para minimizar o impacto da TPM, né? Se teve gestações, se teve partos, né? Se teve complicações, avaliar questão de atividade sexual, cotarca é a primeira relação sexual, tá bom? É o nome dela, um nome bonitinho. E o que ela usa para método contraceptivo? Mesmo que for gestante na avaliação, a gente vai perguntar qual era o método que usava anterior a esse desejo de engravidar, ou se não queria engravidar, o que ela vinha usando para a gente entender o contexto, tá? Cirurgias, traumas, né? Doenças aí, infecções sexualmente transmissíveis e HIV, tá? Tudo isso são questionamentos que a gente vai fazendo com a mulher durante a anamnese. Parece um caminhão de coisa, eu sei. Mas quando a gente vai conversando com a menina, esses dados vão ficando muito tranquilos de serem perguntados, tá bom? Que é uma coisa puxa a outra, né? Você vai perguntando e vai avaliando ali durante a coleta de dados, tá? Além disso, importante a gente saber de câncer, né? Se ela tem ali algum histórico de câncer familiar e tudo, né? Se ela tem algum antecedente ali de osteoporose, algum problema, para a gente entender o contexto, tá? Dentro do exame da genitália, né, a gente pode fazer esse exame, né, especular, ou de inspeção, ou do toque vaginal, tá bom? Então, em inspeção, quando ela está em posição ginecológica, que é aquele que coloca as perninhas naquelas perneiras, né, no apoio, no suporte, a gente consegue fazer a inspeção. A gente vai inspecionar vulva, né, vai inspecionar a região de períneo e ânus, tá? Para ver se a gente observa verruga, se a gente está vendo secreção externa, se a gente está vendo algum outro problema, né, ali na mulher, ou uma vermelhidão, ou úlceras, ou enfim, né? A gente faz o exame, ou a gente pode fazer o toque vaginal. Não é toda hora que a gente faz toque vaginal, é só assim indicado, tá bom? Meninos, posso só um instante, eu já falo com vocês? Peraí. Pronto, meninos, desculpa. Voltando. O toque vaginal é uma coisa que não é toda hora que a gente vai fazer, tá bom? Então, é só se for indicado, se tiver algum problema. Geralmente, são as enfermeiras obstetras que fazem ali nas meninas que são gestantes, tá? Ou o próprio obstetra que faz essa avaliação, tá? A gente, no toque vaginal, se a gente for fazer o toque, né, para avaliar alguma coisa, o ideal é não sentir nada. Se a gente está sentindo alguma coisa, pode ser uma massa, pode ser um tumor, pode ser algum problema. O ideal é a gente não sentir nada, tá? E o exame especular é o da coleta do Papa, né? Que a gente introduz, então, um espéculo e com a espátula de Aires a gente faz a coleta, né, do material para avaliação, tá? Que eu vou mostrar para vocês já. No exame de mamas, a gente vai avaliar, lembra que eu falei para vocês? Né? Eu tenho que avaliar de forma estática e de forma dinâmica. De forma estática, né? Quando a gente vai pedir para a mulher ela manter os braços posicionados lá ao longo do corpo, e eu vou avaliar, né? Eu tenho que ligar a câmera, não aguento, porque eu estou fazendo um monte de mímica e ninguém está me vendo. Pronto, agora vocês estão me vendo. Então, a gente precisa avaliar num todo, tá? Então, a mulher, ela vai ficar paradinha, né? Com a mão, assim, ao longo do corpo. E a gente precisa observar se daquele jeito, paradinha, né? Tem alguma deformidade com o seio, né? Se ele tá maior ou menor, se ele tá com um aspecto de afundamento em algum lugar, né? Ele tá afundado, ou ele tá sobressalente, ele tá maior, ele tá aumentado, visivelmente tem algum problema, tá? Ou de forma dinâmica, que aí a gente pede para a mulher, né, elevar os braços para cima da cabeça, né? E depois a gente vai olhar a região inferior também aqui do peito. Se ela for uma mulher de mama grande, a gente
pode suspender a mama, pedir licença e tudo, para a gente conseguir avaliar a parte de baixo. Porque às vezes só de erguer a mão, se ela tiver mama grande, não vai dar para ver, tá? E aí, né, também a gente pede para ela colocar, né, mão na cintura, fazer pressão para baixo, para a gente entender também se tem alguma deformidade com esse seio quando a gente está olhando, tá? Falem. Professora, pode ser verificado também na próxima axila dela, em relação à mama, quando a mama for muito grande? Pode sim. O ideal é que quando a gente for fazer a palpação, vocês estão me vendo? Né? A gente faça essa pressão também em região axilar para a gente sentir se tem algo nodular, né? Então a gente precisa pedir que ela posicione essa mão assim, né? Leve acima da cabeça para a gente conseguir fazer realmente a palpação. E palpação não é tocar um gato recém-nascido, né? Eu não estou fazendo um toque assim para saber se tá quente ou frio. Eu preciso sentir se é nodular. Claro que eu não vou pressionar a mulher até ela morrer de dor, né? Mas eu preciso fazer toques, né? Palpando para ver se eu sinto algo na região, né? Eu estou tentando fazer no meu braço para que vocês consigam compreender, né? Então a gente vai tocando realmente, né? Vai descendo para a axila, sobe para os quadrantes da mama, para entender se tem alguma coisa ali, tá? E a expressão mamilar é literalmente apertar o mamilo, tá? Né? Não é a ponta do bico, mas vocês vão ter que fazer uma expressão. Então, eu vou pegar na parte escura, que é a areola, e vou trazendo, se tiver conteúdo, para a ponta do mamilo, para ver se sai ou não sai alguma secreção. E aí, se sair, né, que nem eu já peguei mulher que eu indiquei para mamografia e marquei consulta médica, quando fiz uma expressão mamilar, saiu uma secreção escurecida, enegrecida, né? Não sei o que é, não veio o laudo ainda do exame, mas a gente passou com o médico, tudo, para a gente avaliar, porque era uma secreção realmente enegrecida. Então, pode sair qualquer coisa ali, pode sair leite, por excesso de hormônio, alguma outra coisa, ou pus, pode ser que a secreção seja amarelada e tudo, então a gente precisa fazer a expressão mamilar, tá? É de extrema importância, por isso que eu destaquei aqui para nós, para vocês saberem que não pode deixar de fazer a expressão mamilar, tá? Todo mundo entendeu como faz? Não é para apertar a pontinha, tá? É para trazer de trás para frente. Hã? Beleza, professor. Eu não entendi. Alguém queria falar alguma coisa? Não, bora, toca aí, professor. Então, bora. Né? No exame pélvico, né, o exame de toque, como eu falei para vocês, não é uma coisa tão usual, não se faz toda hora sem indicação, tá? Mas é para a gente avaliar ali, né, a presença de algum tumor, alguma massa e tal. Então, quando a gente faz o toque vaginal, né, então, vagina, né, canal vaginal, né, vulva, canal vaginal, a gente faz o toque com 2 dedos, né, e vai abrir lá dentro, tá? Para a gente sentir se tem alguma coisa lá. Se não sentir nada no toque, maravilha, ela não tem problemas aí a investigar, tá? Se eu perceber, né, alguma elevação, alguma tumoração, alguma úlcera, eu vou indicar aí para passar em consulta para fazer outros tipos de exame, tá bom? Tem alguém muito querendo falar comigo. Aí, valeu. Foi mais rápido que eu. Pronto. E o exame especular é, então, a introdução aqui no canal vaginal, né, do espéculo. Geralmente, espéculo assim, descartável, tá bom? A gente introduz ele lateralizado, depois a gente vira no horizontal. Então, introduz lateralizado, vira horizontal. E essa borboletinha laranja eu vou abrindo para a gente ter uma visão do colo. O que eu quero enxergar? Isso daqui, tá? É perfeito, assim, igual eu tô vendo no livro, né? Igual eu tô vendo na figura? Nem sempre, tá? Às vezes a gente tem que pedir
se a mulher for muito gordinha, for muito obesa, a gente pede para ela colocar, por exemplo, a mão embaixo do quadril para a gente conseguir com que ela eleve o quadril e melhor visualize o colo. Se for mais idosa, às vezes a gente pede para dar uma tossida, tudo, para a gente conseguir encaixar o espéculo no colo para conseguir visualizar bonitinho. A maioria dá uma escorregada boa ali do espéculo e a gente consegue visualizar, tá? As meninas que não tiveram, né, bebês, não são paridas, elas têm o colo assim, que ele é pontiforme, tá vendo? Né? Ele é essa bolinha. E as meninas que já tiveram filhos, vocês vão ver que ela tem um tracinho, né? Ele é riscado aqui. Então, quer dizer que ela já teve partos, tá? Então, o espéculo ele vai entrar aqui no canal vaginal, vai abrir o útero e a gente vai conseguir enxergar o colo dele. Ele tem que estar róseo assim, tá? Ele estando assim, ele tá bonitinho. Se ele tem muita secreção esbranquiçada, com grumos, ou ele tem alguma úlcera aqui do lado, uma vermelhidão, uma coisa, né, uma úlcera esbranquiçada, alguma coisa do tipo, a gente precisa investigar, né, além do Papa Nicolau, tá? É aqui que a gente faz a coleta, né? Então, a gente coloca o espéculo, introduz a espátula, né? Faz a coleta ao redor do colo e aplica na lâmina. Já mostro como, tá? E aqui, né, no centro do colo, a gente vai usar a escovinha, né? A gente vai rodar a escova e aí vai passar também na espátula. Vou mostrar aqui. Calma lá, né? Então, a gente tem essa escova endocervical, suaves para alguma outra problema ou para algum outro tipo de coleta, tá? Geralmente a gente usa a espátula e usa a escova endocervical e usa a espátula de aire, tá? A gente segura por aqui e a gente coleta o material por essa extremidade aqui, tá? Essa extremidade que é mais diferentinha, tá? Então a gente passa ao redor do colo a espátula de aire e vai aplicar aqui na lâmina, tá? E a escovinha a gente faz no centro do colo e aplica na lâmina. Tem um jeito de passar. Eu acho que eu trouxe uma foto aqui. Tá vendo, ó? Então, a espátula de aire, a gente vai passar. Pegou o material dos dois lados, passo de um lado, viro a espátula, passo do outro aqui na lâmina. E a escova, né, endocervical, eu vou rolar ela ao longo do restante da lâmina, tá? Então, a gente usa essa primeira porção para a espátula. Cadê? Deixa eu pegar o ponteiro aqui. A gente usa, então, essa primeira porção aqui para a gente fazer a espátula e aqui para rolar a escova, tá? Eu queria escrever escova. Tá, né? Vocês entenderam. Aqui é a escova e aqui é a espátula. Então, eu passo ela de um lado, virei, passei o material do outro. Na parte final da extremidade da lâmina, eu vou dar uma rolada na escova endocervical. Dessa forma, eu depositei, vocês estão vendo aqui, todo o conteúdo, né, que eu fiz a coleta, tá bom? Então, eu tenho esses dois momentos. Eu sempre faço a coleta explicando para a mulher o que eu estou fazendo. Então, olha, eu estou introduzindo a espátula, vou coletar o material, pronto, finalizado. Agora eu vou introduzir a escovinha, vou coletar, prontinho, acabei. Terminei isso, né? Vai esse material para onde? Coletei na lâmina, aí eu vou usar este spray aqui, esse frasco fixador citológico. Eu preciso de uma distância de mais ou menos 15 centímetros, dou 2 borrifadas para fixar o material na lâmina, tá? Fixado o material na lâmina, eu geralmente coloco nesse tubete aqui, né? Que eu vou claramente identificar, e aí mando junto com a folha, né, de informações, a coleta de dados, junto para fazer a análise para o laboratório, tá? Aqui na lâmina, a gente sempre coloca, né, as iniciais do nome da mulher. Então, a gente coloca lá, como ela chama, sei lá. Coloquei aqui o meu, só simplesinho para a gente saber. E aqui embaixo, a gente coloca o número de série da etiqueta
da etiqueta de identificação da coleta, né? Então, a gente tem uma coleta, as etiquetas de coleta de material, de sangue, né? De Papa Nicolau. E aí tem as etiquetas do Papa e a gente coloca o número de série embaixo. Aqui a gente preenche a lápis e antes de fazer a coleta de material, claro, né? Você não vai querer escrever aí por cima do material coletado para você não perder, né? Então, você identifica com as iniciais do nome dela e põe o número de série lá da etiqueta de Papa Nicolau. Coloco a etiqueta, geralmente a gente coloca em pezinha, tá? A etiqueta aqui no tubo, no tubete, e na folha de identificação da coleta, que tem o nome dela, os dados, tudo e o que eu avaliei, tá? Então, isso são os materiais que a gente precisa para fazer a coleta. Falem. Deu para entender, povo? Deu para entender? Sim, pro. Tranquilo. Tranquilo? Sim. Beleza. Tá? Depois a gente vai treinar isso no laboratório, assim espero. Tá? Nem que eu pegue uma lâmina, alguma coisa lá do material meu, e eu levo lá para vocês verem, tá bom? Um espéculo. Ah, uma coisa importante da gente falar do espéculo. O espéculo tem tamanho, tá? Ele tem PMG. Então, a gente sempre avalia o tamanho da menina, né, da mulher e tudo, para a gente saber mais ou menos que espéculo que põe, tá? Se ela teve vários partos, geralmente ela tem, né, a musculatura ali um pouco mais afrouxada, a gente consegue até pôr um espéculo maior para conseguir visualizar melhor, tá? Mas em meninas mais jovens ou menores e tudo, menor de peso também, a gente usa os espéculos menores. Por via das dúvidas, uso o espéculo M, né? Espéculo M não vai causar aí um grande dano para ela, né? Não vai ser muito sofrimento. Tá bom? Aqui eu tenho que dividir vocês. Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Não, por enquanto, tranquilo. Tranquilo, gente? Foi para começar Sim, segunda-feira, né? Falem aí. Foi para começar, assim, segunda-feira com tudo. Eu fiz aqui uma pré-divisão. Vocês falaram que vai dar 5 grupos, né? Ô, Pro, isso daí a gente vê no estágio? Se a gente o quê? Se a gente faz essa coleta no estágio? Faz. Geralmente, quando faz em UBS, dá para a gente coletar assim. Dá para deixar coletar. Ah, tá. Se eu não me engano, eu vou receber alunos de estágio e aí a gente vai ensinando a fazer como é que faz. Tá? Aí tranquilo, dá para fazer. Eu fiz bastante no meu estágio da faculdade. Bastante mesmo. Professora. Oi. Sobre o exame da mama, a palpação, essas coisas. Se o paciente comentar sobre pontadas no bico do seio, é também uma anormalidade, gente? Não é comum sentir pontadas todos os dias? Não é comum, né? Tem que entender o que tá. Porque às vezes ela sente essas pontadas, geralmente em período pré-menstrual, né? Período de ovulação e tudo. E isso pode ser uma característica dela. Mas precisa avaliar se tem alguma outra queixa, algum outro problema, tá? Às vezes não é nenhuma queixa de nada, mas a gente pode pedir um ultrassom, fazer expressão, avaliar, para ver se a gente encontra alguma queixa palpável ali para poder tratar, tá? A gente nunca nega a queixa, porque sempre para ela é que tá ruim, né? Sempre para a mulher que tá ruim. Então, a gente não nega a queixa, a gente avalia e tal, tá bom? Tá bom. Deixa eu projetar para vocês. Você já tem o nome do povo? Preciso dos 5 grupos, então, que vocês geralmente fazem. Fala um nome aí. Sumiu, todo mundo. Sumiu, não? Tem 3 aqui. Tá faltando. Conseguiram quantos grupos? Mano, 3 pessoas me mandaram mensagem. Então eu tenho 3 grupos. Quer dizer, 2 pessoas mandaram mensagem. Tenho 2 grupos e o meu. São 3. 3 grupos, então vou redividir. Mas tem muita gente que não mandou mensagem. O pessoal que tá aqui não é a sala inteira, não. Grupo do Felipe.
Grupo de quem mais? Que te mandou mensagem? Do Alexandre. Alexandre. E o da Jaqueline. Mais alguém? Vale ponto, povo. Calma aí. Vai valer 500 pontos essa apresentação de amanhã. A Rose me mandou mensagem e disse que o grupo dela só tem ela e a Sara. Se redividem. Quem que mandou? A Rose? É. Tá. E aí? Falta um. Só mais um líder de grupo. E aí fala comigo, gente. O Gabriel, o grupo do Gabriel. Prontinho, o grupo do Gabriel. Não, professora. O Gabriel tá no do Alê. Quem mais? Eu não sei onde eu tô, não. As Éricas estão certas, Ângela, Gessilene, Jonathan. Tudo Meu certo? grupo ainda não entrou todo mundo não hoje, mas normalmente tem a Wanda, tem a Bia, tem a Débora, mas elas não estão na aula hoje, eu acho. Eu vou pôr um grupo Gessilene, tá? Tá bom. Eu tô no grupo do Felipe. Quem? O Jonathan. Tá. Eu olhei aleatório ali o povo. Então, já dividi, tá? Quem não tiver contemplado em grupo, se enfiem nesses grupos, ok? Desde que não fique 15 num grupo e 2 no outro. Então, o grupo 1, Felipe, vai falar da vaginite fúngica, candidíase, vaginose bacteriana e a tricomoníase, tá? O grupo 2 vai falar de gonorreia e clamídia. O grupo 3, do HPV. O grupo 4 vai falar, né, que é o da Rosa aqui, vai falar de sífilis e de cancro mole. E o último grupo vai falar de herpes, donovanose e linfogranuloma. Credo, Pro, e agora para amanhã, slide, não sei o quê. Calma, tá? Tudo tem fácil, eu quero 2 slides, é só para mostrar o que é, né, o que vocês acharam, o que é o negócio, né, o que dá para tratar e tal. E uma foto para a gente conseguir debater. Tá? Eu tenho esse material já montado de aula, mas eu queria fazer essa dinâmica com vocês para tornar a aula um pouco mais legal, tá bom? Então, coisa simples. Não precisa passar a madrugada inteira fazendo slide, entendeu? 2 slides. Mostra lá o que é e traz uma foto para a gente entender e conseguir diagnosticar. Pensem bem nas diferenças dos corrimentos, tá bom? Para a gente conseguir abordar legal como é que a gente vê cada tipo de doença, tá bom? Então, eu vou falar de 3 doenças, eu vou usar lá 6 slides. Vocês vão falar rapidinho, vocês são 5 grupos, dá para falar legal amanhã, trabalhar devagar, tá? Não é para vocês fazerem 50 slides, tá? Coisa simples para a gente conseguir abordar. Tudo bem? Professora, só repete para mim, por favor, o tema do grupo do Alê. Gonorreia e clamídia. Tá, obrigado. Tá. É isso, gente. O nome do grupo do Felipe, qual mesmo? Desculpa, eu sabia. Do Felipe? Qual que é o nome? Eu vou deixar para vocês, ó. Se vocês quiserem, até posso printar. Pera lá. Eu mando para o Felipe, ele manda para vocês. Enquanto eu não lançar no Ava, né? Pronto. Eu já vou postar lá no WhatsApp para ele, tá? Printei a tela e aí vocês... Ou vocês quiserem printar, também dá. Mas aí eu mando por ele para fazer mais fácil. Fica mais fácil mesmo. Tá bom? Tá ok. Não é isso. Tudo bem? Beleza. Salvar para não perder nada. E é isso. Deixa eu puxar a lista aqui de chamada. Prontinho, baixei a lista de presença. E é isso. Amanhã a gente segue, eu acho que nesse plano B ainda, que é esse link, até eles ajustarem a aula,
tá bom? E eu vou postar assim que der a aula para vocês de hoje e depois posto o material de amanhã também que eu já preparei para vocês, tá bom? Com relação a todas essas doenças. Certo? Então, bom descanso. Certo, valeu, professora. Até amanhã. Nos falamos, tá? Beijinhos. Tchau,